Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 10 da playlist de aulas do oitavo ano. E hoje nós vamos falar sobre a raiz quadrada, mais especificamente a raiz quadrada de um número racional. Vem comigo! Eu coloquei aqui na lousa, então, a definição aí da raiz quadrada de um número racional. Olha só, número racional, tá, gente? Então, nós vamos aí falar sobre a raiz quadrada de um número racional. Quem não lembrar o que é número racional, tem uma sugestão aqui de vídeo para você assistir, tá? Então, a raiz quadrada de um número racional, x, é igual a um número não negativo. Olha só que isso é importante, tá? É igual a um número não negativo, que elevado ao quadrado resulta em x. Então, vamos começar com um exemplo aqui da raiz quadrada de 4, tá? Lembrando que o símbolo da raiz quadrada é esse aqui, né? É matéria que a gente já estudou isso no 6º e 7º ano, tá? O símbolo da raiz quadrada é esse. E o índice da raiz quadrada seria o índice 2, tá? Mas ele pode ser omitido, então a gente não precisa colocar esse índice 2 aqui, tá? Com o 2 aqui ou sem o 2, já se indica que é uma raiz quadrada. Eu vou deixar o 2 ali pra gente lembrar. Tá? Vou deixar no de baixo, para falar a verdade. Vou apagar aqui, tá? Bom, então aqui a gente tem raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 49. Então esses números aqui são números racionais. Agora a gente vai encontrar o resultado dessa raiz quadrada. Então a gente tem que pensar assim, qual é o número, né? Um número que elevado ao quadrado dá x, dá 4, né? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 4? Então aí, vamos pensar assim, ó. 2 ao quadrado não é 2 vezes 2? Dá 4, certo? Agora, se eu pegasse o menos 2 e elevasse ao quadrado, também ia dar 4. Menos 2 vezes menos 2 também é igual a 4. Mas pela definição, ó, a raiz quadrada de um número racional x é igual a um número não negativo que elevado ao quadrado dá x. Então, ó, a raiz quadrada sempre vai ser um valor positivo. Eu não posso dizer que a raiz quadrada do 4 dá 2 negativo, porque pela definição o número não pode ser negativo, tá? Mesmo que o menos 2 ao quadrado dê 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Pois 2 ao quadrado é igual a 4, certo? Então eu vou sempre procurar um número que não seja negativo, que elevado ao quadrado vai dar o número que está dentro da raiz, tá? Então, 2 ao quadrado é igual a 4, então a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, eu sempre vou procurar um número que não seja negativo e que elevado ao quadrado dê como resultado o número que está dentro da raiz. Olha só, raiz quadrada de 25. Então, eu tenho que pensar qual é o número que ao quadrado dá 25. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 25. Então, já vou colocar aqui dentro da raiz mesmo. Esse número é o 5, né? 5 ao quadrado dá 25. Confere? 5 ao quadrado é 5 vezes 5 dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado, igual a 5. É como se a gente cancelasse a raiz com o expoente, né? São operações inversas aqui, ó. Calcular a raiz quadrada de um número que está ao quadrado vai dar o próprio número que está lá, né? Ó, raiz quadrada de 49. Tem que pensar qual é o número que ao quadrado dá 49. É o 7. 7 ao quadrado dá 49, certo? E aí a raiz quadrada de 49 vai ser igual a raiz quadrada de 7 ao quadrado. Você cancela a raiz aí com o índice, né? Cancela o expoente com o índice da raiz e a resposta é 7. Beleza? Então, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Olha só esse exemplo. Raiz quadrada de menos 9. Bom, a gente vai pensar assim. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, também dá 9. Então perceba que, além da raiz, né, o resultado de uma raiz quadrada nunca ser negativo, a gente está falando só da raiz quadrada, tá? Apesar da raiz quadrada nunca ser negativa, a gente pode acontecer essa situação, raiz quadrada de um número negativo. Esse menos 9, ele é um número racional, né? E aí, qual vai ser a raiz quadrada de menos 9? Se não existe nenhum número real que ao quadrado dá 9, dá menos 9, né? Qual vai ser a raiz quadrada de menos 9? Então, quando a gente vai calcular a raiz quadrada de um número negativo, nós vamos escrever assim, ó.
não existe um número real, tá? Não existe nenhum número real que elevado ao quadrado vai dar menos 9. Então, a raiz quadrada de menos 9, gente, ela não é um número real. Estão lembrados o conjunto dos números reais? Tá? Se você não lembrar, vou deixar aqui também a sugestão da videoaula aí sobre os números reais. O conjunto dos números reais representa todos os números que a gente conhece até o momento, até esse exato momento, tá? Porque a gente acabou de conhecer um número aqui que não é real. A raiz quadrada de menos 9 não é um número real. Olha só. Então a gente tem mais conjuntos numéricos. Além daqueles 5 que nós já estudamos, naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, existe também um outro conjunto numérico onde vai estar contido, onde vai estar presente esse tipo de número. A raiz quadrada de menos 9, ela não existe dentro do conjunto dos números reais, mas ela vai existir dentro de um outro conjunto numérico que você vai aprender no ensino médio. Tá certo? Então, a raiz quadrada de um número que é negativo não existe. Tá? Então, cuidado para não confundir as coisas. A gente acabou de falar que a raiz quadrada de um número racional vai ser sempre um número não negativo, tá? Então, a resposta de uma raiz quadrada nunca vai ser um número negativo. E se eu tiver que calcular a raiz quadrada de um número negativo, ela não vai existir dentro do conjunto dos números reais. Agora, isso aqui é diferente disso, tá? Raiz quadrada de menos 9 é uma coisa. Aqui o sinal de menos ele está fora da raiz. Então a gente vai pensar assim, ó. 9, né? Qual é o número que é ao quadrado da 9? É o 3, já que o negativo não podemos usar, né? Então fica a raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 9, e o sinal de menos vai ficar aqui fora, né? E aí o resultado vai dar menos 3. Então perceba que a gente não está falando que o resultado da raiz é menos 3. É menos 3, tá? O resultado da raiz é 3. É que tinha um sinal de menos que estava fora da raiz. Aí esse sinal de menos vai acompanhando o resultado que está ali. Ok? Pessoal, aqui eu peguei números bem simples, né? Números pequenos, fáceis da gente pensar numa potência, né, de expoente 2. Agora, e se forem números maiores, ou se não for um quadrado perfeito? Porque esses números aqui, ó, quando a gente tem um número e a raiz quadrada desse número é exata, a gente fala que esses números estão quadrados perfeitos. E se não for um quadrado perfeito, como que eu vou calcular a raiz? E se for um número muito grande, tipo 441, sei lá, uma ideia que apareceu aqui. Então é esse tipo de situação que a gente vai ver agora, tá? Na sequência aí da nossa aula. Vamos aprender métodos para calcular a raiz quadrada. Nessa aula aqui nós vamos falar de dois métodos, tá? O método da fatoração e o método da tentativa, beleza? E na aula seguinte eu quero gravar sobre o método da Júlia, tá? A Júlia é uma garotinha de 11 anos aí que desenvolveu aí um próprio método para estar calculando raiz quadrada, virou notícia, passou no Jornal Nacional em novembro do ano passado, novembro de 2023, tá? Então eu quero comentar sobre o método da Júlia, fazer uma aula específica para o método dessa garotinha aí. Bom, vamos lá, o método da fatoração. O método da fatoração consiste em fazer o quê? Pegar o número que está dentro da raiz, que nós chamamos de radicando, né? Estão lembrados? Então a gente vai pegar aqui o nosso radicando e vamos fatorar ele. Então vamos pegar aqui o 441 e vamos começar a fazer a decomposição em fatores primos, tá? Quem não lembrar como é que faz a fatoração, vou deixar aqui também no cantinho, né, o link aí do vídeo para você retomar esse conteúdo. 441 ele é um número ímpar, não dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, vai dar aqui 147. 147 dá para dividir por 3 também, né? 147 dividido por 3 vai dar 449. 49, ele não divide por 3 nem por 5, só vai dividir pelo número primo 7. Vai dar 7, o 7 divide pelo 7 dá 1. Como a gente está num processo de raiz quadrada, a gente vai agrupar os números de 2 em 2, né? Os números que são iguais. Então, 3 vezes 3 eu posso colocar como 3 ao quadrado, 7 vezes 7, 7 ao quadrado, tá? Porque a gente está no processo de cálculo da raiz quadrada. Por isso que a gente vai pegando aqui aos quadrados. Então eu vou substituir a raiz quadrada de 41 pela raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Beleza? Então, 441 é igual a 3 vezes 3 vezes 7 vezes 7. Perfeito? Ó. 3 vezes 3 vezes 7 vezes 7. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. 7 vezes 7, 7 ao quadrado. Agora, o que nós podemos fazer?
Como a gente viu, ó, raiz quadrada de um número que está ao quadrado é como se as operações se anulassem. Uma é o inverso da outra, né? Então isso aqui vai ser igual, ó. Vou cancelar o índice da raiz com o expoente 3, com o expoente 2. O 3 ele sai da raiz, né? Então a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. A raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7. Então esse 7 ele também sai da raiz. E a operação que está aqui no meio deles é a de multiplicação. Então vai ficar 21, beleza? Então qual que é a raiz quadrada de 21? Raiz quadrada de 441. A raiz quadrada de 441, professor, é 21. Beleza, tá? 21. Agora, se a gente fizer 21 ao quadrado, 21 vezes 21, a gente vai ver que dá 441. Uma outra forma seria a de tentativa. Então, suponha que a gente não sabe que a raiz quadrada de 441 é 21. Então, eu vou fazer tentativas. Eu vou fazendo multiplicações até eu encontrar. Então, por exemplo, eu começo lá. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, dá 100. Tá bem longe, não tá? Aí eu vou pensar no 20. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Bom, 20 vezes 20, pessoal, dá 400. Opa, 400 está próximo de 441. Então, a minha próxima tentativa seria quem? O 21, tá? 21 vezes o 21, se eu ver que dá 441, é porque eu encontrei a resposta. Então, vamos lá. 21 vezes o 21. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 é 2, coloco o 0 aqui. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, somando tudo, 441. Então, eu fiz aqui, ó, por tentativa. Eu chutei o número, eu vi que estava muito longe, tá? Aí eu fui chutar o 20 vezes 20 deu 400, chegou perto do 441, então eu chutei aí o 21 e deu certo. Se eu tivesse chutado o 22, ia passar do 441. Aí eu ia ter que voltar para o 21, entendeu? Então, um dos métodos para calcular a raiz quadrada é você fazer tentativas. Você pega um número, multiplica por ele mesmo e vê quanto dá. Uma hora você vai encontrar o número que está aqui dentro, tá? Esse processo pode ser mais rápido ou mais demorado, depende aí da sua sorte. Se você tiver uma boa noção de chute aí, de tentativa, vai ser fácil de encontrar. Vamos pegar agora a raiz quadrada de 324. Vamos fazer pelos dois métodos de novo, 324. Vamos calcular a raiz quadrada desses dois números aqui. Vamos começar pela tentativa agora, tá? Raiz quadrada de 324. Então, ó, para a gente calcular a raiz quadrada de 324, nós vamos fazer por tentativa. Vamos pensar aí. Eu acho que dá 15. 15 ao quadrado é 15 vezes 15. Perfeito? Vai dar 225, tá? Não vou fazer a conta aqui, mas vai dar 225. Então você vai falar assim, o 15 está um pouquinho longe do, 225 está um pouquinho longe do 324. Então tem que ser um número maior que 15. Então eu acho que é o 20. Aí você vai lá e faz 20 ao quadrado. 20 vezes 20 vai dar 400. 400 já passou do 324. Então, que conclusão você chega? Que é um número que está entre o 15 e o 20, tá? Então é um número maior que o 15, menor que o 20. Aí você vai tentar o 16, você vai tentar o 17, vai tentar o 18, vai tentar o 19, tá? Uma hora você vai acabar encontrando aí a resposta para a raiz quadrada de 324. Então, se você pensar que... Vamos pensar assim. Eu acho que é o 19. Então, aí você vai lá e faz 19 vezes o 19. 19 vezes o 19 dá... Quanto vai dar aqui? Deixa eu lembrar. 19 vezes o 19. Eu não lembro de cabeça. Vamos fazer a conta. 19 vezes 19 dá... 9 vezes 9 é 81. Sobe 8. 9, 17. Põe o 0 aqui. Somando dá... Sobe 1, 361. O 361 já passou do 324. Então não pode ser o 19. Vamos tentar o 18. 18 ao quadrado, 18 vezes o 18. E aí a gente vai procurar o resultado de 18 vezes o 18 aqui. 18 vezes o 18. 8 vezes 8 dá 64, sobe 6. 8 vezes 1, 8 mais 6, 14. Põe o 0 aqui, 8, 1. Somando, dá 324.
Então, a raiz quadrada de 324 é 18. Por quê? Porque 18 ao quadrado dá 324. Beleza? Então, aqui foi pelo método da tentativa. Agora, vamos fazer pelo método da fatoração. A gente vai pegar o 324 e a gente vai fatorar. Como é um número par, dá para começar dividindo por 2. 324 dividido por 2 vai dar 1, 6, 2, 162. 162 é um número par, dá para dividir por 2, vai dar 81. 81 é ímpar, então já não dá mais para dividir por 2, vamos dividir por 3, dá 27. 27 dá para dividir por 3, vai dar 9. 9 divide por 3, vai dar 3. 3 divide por 3 vai dar 1. Então, olha só, chegamos que o 324 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Como a gente está no processo de raiz quadrada, a gente vai agrupar, né, sempre potências de base de expoente 2. Então, ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Perfeito? Então, a gente vai trocar aqui o 324 por 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. E aí, olha só, raiz quadrada de um número que está elevado ao quadrado vai dar o próprio número que está aqui, né? Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3. E a operação de multiplicação que estava aqui dentro continua, né? Então, ficou 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, a raiz quadrada de 324 é 18. Então, esses são os dois métodos que nós vamos estar estudando nessa aula, tá? O método da fatoração e o método da tentativa. Lembrando que aqui pode ser qualquer número racional, tá? Eu trabalhei só com números naturais para a gente recordar os métodos. Mas aqui podia ser um número fracionário, podia ser um número decimal, e eles vão aparecer nos exercícios. Por isso que é importante ficar durante a aula toda aqui comigo, beleza, gente? E o método da Júlia, que a gente vai ver numa próxima aula. Agora, talvez você esteja se pensando, né, se perguntando, como que eu faria para calcular a raiz quadrada de 10, professor? Vamos ver? Vamos ver. Bom, olha só, o número 10 ele não é um quadrado perfeito. Então, não existe nenhum número que é ao quadrado da 10, tá? Que é elevado ao quadrado da 10. Nenhum número racional que é ao quadrado da 10, certo? E a mesma coisa com 38. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma estimativa e vai colocar um resultado aproximado. Então, a gente vai pensar assim, ó. Vamos tentar chegar o mais próximo possível do 10. Então, qual é o número que ao quadrado chega próximo de 10? Bom, a gente tem ali, ó, a sequência dos quadrados, né? 2 ao quadrado dá 4. Está longe do 10, né? 3 ao quadrado dá 9. Opa, 9 está bem perto de 10. Se eu pegar o 4 ao quadrado, dá 16. Já passou. Então, repare que o 10 está no meio do 9 e do 16. Tá? Então, a raiz quadrada de 10 vai ser um número que está entre 3 e 4. Beleza? Então, eu posso colocar aqui, ó, a raiz quadrada de 10 é um número entre 3 e 4, tá? Então vai ser 3, alguma coisa. Se a gente quiser descobrir qual vai ser o número, a gente começa a fazer tentativas assim, ó. 3,1 ao quadrado. Bom, 3,1 ao quadrado é 3,1 vezes 3,1. Vou pegar a calculadora aqui para agilizar os cálculos. Aqui, ó. Então, 3,1 vezes 3,1 dá 9,61. 9,61. Vamos pegar o 3,2. 3,2 ao quadrado seria 3,2 vezes 3,2, 10,24. Tá? 10,24. Então, repare que a raiz quadrada de 10 vai ser um número que está entre 3,1 e 3,2. Então, pode ser 3,15, 3,16, mas não vai ser um valor exato, tá? A gente consegue ir chegando em aproximações cada vez mais próxima, mais perto do 10, mas nunca a gente vai chegar exatamente no 10, tá? Porque a raiz quadrada de 10 é um número irracional. E um número irracional, ele tem infinitas casas decimais, sem períodos de repetição. Quem não lembrar o que é número irracional, tá aqui, tá? Vou deixar aqui na lousa a sugestão do vídeo. Bom, então a gente sabe que a raiz quadrada de 10 é um número entre 3 e 4. Se a gente quiser com uma aproximação de uma casa decimal, é um número entre 3,1 e 3,2, tá? 3,1 e 3,2. Ou a gente pode simplesmente colocar assim, ó. A raiz quadrada de 10 é igual a 3 se a gente for pensar
por falta, né? Por falta. Porque é mais que 3, né? Mas por falta, a gente pode dizer que é igual a 3. Está faltando um pouquinho ali, mas é quase igual a 3. E por excesso, é igual a 4, tá? Então, por falta é igual a 3, por excesso é igual a 4. Beleza? Por que por excesso? Porque 4 já passou de 10, né? 4 ao quadrado passou de 10, então está em excesso. 3 ao quadrado não chegou a 10, está em falta. Tá? Então, por falta é igual a 3, por excesso é igual a 4. Agora, se a gente quiser com uma casa decimal, por falta é 3,1, porque 3,1 não chegou no 10. E por excesso é 3,2, porque já passou de 10. Tá bom? Então, dá para a gente fazer assim, essas estimativas, essas aproximações. Ó, vamos fazer aqui, ó, a raiz quadrada de 38. Raiz quadrada de 38. Você começa a pensar, bom, 5 ao quadrado dá 25. 25 está longe do 38. 6 ao quadrado dá 36. Opa, 36 está perto, né? 7 ao quadrado dá 49. Opa, passou. 49 passou. Então, a raiz quadrada de 38 é igual a 6, se a gente pensar por falta, né? Por falta é igual a 6. Ela vai ser igual a 7 se a gente pensar por excesso. Beleza? Então, a raiz quadrada de 38 é aproximadamente igual a 6 por falta. Porque o 6 ao quadrado deu 36, está faltando um pouco para dar 38, tá? Agora, a raiz quadrada de 38 é aproximadamente igual a 7 se a gente for pensar no excesso. Porque 49 já passou de 38, excedeu, né, o valor. Então, raiz quadrada de 38 é igual a 7 por excesso. Se eu quiser com uma casa decimal, bom, eu sei que a raiz quadrada de 38 vai ser um número que está entre 6 e 7. Entre 6 e 7. E aí você começa a fazer mais tentativas. Você vai pegar lá o 6,1. 6,1 vezes 6,1 dá 37,21. Se eu pegar o 6,2 vezes 6,2, dá 38,44. Tá? Então, o 6,1 por falta e o 6,2 por excesso. Então, a gente consegue ir se aproximando, né, cada vez mais do 38. Nunca vamos chegar no 38, mas vamos chegando cada vez mais próximo. Beleza? Pessoal, então é isso. Essa foi a parte teórica, né, da nossa aula sobre raiz quadrada. Lembrando que raiz quadrada não é um assunto novo. Vocês já viram isso no 7º ano. Já coloquei um link aí para você recordar, caso necessite, tá? A parte teórica é essa, eu vou ficando por aqui. Daqui para frente nós vamos trabalhando só com exercícios. Então, quem quer aprofundar mais, como eu falei, é importante ficar até o fim, porque a gente vai trabalhar a raiz quadrada de número decimal, por exemplo, lá nos exercícios, raiz quadrada de frações. Então fica comigo até o fim, tá? Vou aproveitar e fazer um pedido para você. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, deixa aí o seu comentário, deixa seu like, tá? E venha fazer parte desse projeto de aulas para o 8º ano você também. Beleza? Então vamos lá. Primeiro exercício, vou colocar todos eles aqui na lousa. Aí a sugestão é que você pause o vídeo, tente fazer, depois dá play para verificar se está certo. Vamos lá, primeira questão. Só a nossa primeira rodada aí de raízes, né, para a gente calcular. São raízes quadradas, né, todas de números racionais, e a gente vai calcular essas raízes aí. Nós vimos dois métodos, tentativa e fatoração. Então, por exemplo, quando é um número um pouco alto, assim como 225, eu prefiro fazer pela fatoração. Quando é um número menorzinho, como 81, prefiro fazer por tentativa, até porque o 81 é o número que está na tabuada do 9, né? Então fica mais fácil a gente conseguir fazer. Bom, por fatoração, pego o 225 e vamos fatorar ele, tá? O 225 ele é ímpar, não dá para dividir por 2, dá para começar dividindo por 3. Vai dar 75. 75 dá para dividir por 3, vai dar 25. O 25 só divide pelo 5, vai dar 5, e o 5 divide pelo 5 dá 1. Então, como a gente está no processo de raiz quadrada, né, a gente tem que 225 é 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. O 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, o 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Então, a gente vem aqui e a gente troca, né, o 225 por 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E aí, a raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar 3, vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado vai dar 5. Então, a raiz quadrada de 225 dá 3 vezes 5, 15, né? Então, a raiz quadrada de 225 é igual a 15. Beleza? Agora, a raiz quadrada de 81. Aí você vai de cabeça, né, gente? Ó, a gente sabe que 5 vezes 5 dá 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49.
8 vezes 8 dá 64. 9 vezes 9 dá 81. Então, a raiz quadrada de 81 é igual a 9, né? 9 ao quadrado dá 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Só que aí tem um detalhe, né? Olha aqui, raiz quadrada de 9 ao quadrado. Então, vai dar 9. Tem um detalhe, tem um sinal de menos que está fora da raiz. Então, esse sinal de menos, ele vai acompanhando todo o processo, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente acha que a gente pode se enganar, né? Pensando assim, a raiz quadrada de 81 deu menos 9. E o professor falou que a raiz quadrada de um número racional nunca vai ser negativa, tá? Então, não é que deu menos 9. O menos, ele estava fora da raiz, tá? Raiz quadrada de 81 deu 9. Aí, como tinha o menos fora da raiz, a resposta ficou menos 9. Agora, quando eu tiver a raiz quadrada de um número, de uma fração, gente, é moleza. Você calcula a raiz do número que está em cima, depois calcula a raiz do número que está embaixo, tá? Então, a raiz quadrada do número 100 é 10. 10 vezes 10 dá 100. Para eu achar a raiz quadrada de 144, eu vou por tentativa. Eu sei que 10 vezes 10 dá 100, então eu vou testar o 11. 11 vezes 11 dá 121. Bom, 11 não deu, né? Eu vou tentar o 12. 12 vezes 12, olha só, 12 vezes 12 dá 144. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Então, a gente chegou aí na resposta 10 dozeavos. Dá até para simplificar aqui, ficaria 5 sextos, né? Então, raiz quadrada de 10, 144 avos. A raiz quadrada de 100, 144 avos, é 5 sextos. Repare que a gente calculou separadamente a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. E no caso de um número decimal, você pode fazer por tentativas, mas o jeito mais fácil aqui, acredito eu, que seja usando fração, tá? 9 centésimos é 9 sobre 100. Aí você calcula a raiz quadrada do 9, que é 3. Calcula a raiz quadrada do 100, que é 10. Então, 3 décimos. Fechou? Agora, raiz quadrada de um número negativo. Nós vimos lá que nós vamos estudar a raiz quadrada de números racionais que não são negativos. Então, a raiz quadrada de um número negativo não existe nos reais, tá? Não existe nos números reais. Conjunto dos números reais, que é o conjunto numérico, o maior conjunto numérico que a gente conhece até então, né? A raiz quadrada de menos 16, ela não existe no conjunto dos números reais. Ela vai existir em um outro conjunto numérico que você vai estudar lá no ensino médio. Agora, a raiz quadrada de 16, e tem o sinal de menos antes. Bom, a raiz quadrada de 16 é 4, não é, gente? Ó, então, eu posso escrever o 16 como 4 ao quadrado. Raiz quadrada de 4 ao quadrado é 4. Aí, o sinal de menos que está fora da raiz, repare que isso aqui é diferente disso, né? O sinal de menos que está fora da raiz, ele vai ficar aqui, tá? Ele vai acompanhando do lado de fora também, tá certo? Então essa foi aí a nossa primeira questão, né? Falando sobre raiz quadrada, algumas raízes aí para a gente calcular por tentativa, por fatoração, com fração, número decimal, beleza? Agora vamos para um outro exercício aí, que nós vamos... Ah, esse é legal. Vou colocar na louça, peraí. Bom, encontre a raiz quadrada aproximada por falta com uma casa decimal. Então, a raiz quadrada do 57, pessoal, ela não é exata, tá? Então, ela vai dar um número irracional, né? E aí a gente vai achar uma aproximação com uma casa decimal, tipo 4,5, 9,3, alguma coisa assim. E a raiz quadrada de 94 também é um número irracional, porque ela não é exata. Então, a gente vai achar uma aproximação com uma casa decimal e por falta, tá? Então, a gente vai fazer por falta. Pause aí o vídeo, gente. Tenta resolver. Bom, primeira coisa, vamos fazer uma tentativa, né? Quanto será que é a raiz quadrada de 57? Ah, eu acho que é 5. Bom, 5 ao quadrado dá 25. Tá muito longe, né? Eu acho que é 6. 6 ao quadrado dá 36. Tá longe ainda. Eu acho que é 7, professor. 7 ao quadrado, 49. Ah, tá chegando perto. Acho que é 8. 8 ao quadrado, 64. Então, olha só. Raiz quadrada de 57, o 57 ele está entre 49 e 64, então ela vai ser um número entre 7 e 8. Tá? Então a raiz quadrada de 57 vai ser um número entre 7 e 8, beleza? Aproximadamente, tá? Não é exato, isso é aproximado. Agora, a gente precisa de uma casa decimal, então agora a gente vai fazer tentativas. Será que é o 7,1? Será que é o 7,2? Então eu vou usar a calculadora aqui só para ir mais rápido. 7,1 ao quadrado, 7,1 ao quadrado
Vamos lá, 7,1 vezes 7,1 dá 50,41. Está um pouco longe, né? Está um pouco longe do 57. Então vamos chutar um número maior? Vamos chutar o 7,6. 7,6 ao quadrado, vamos lá, 7,6 vezes 7,6 dá 57,76. Opa, passou. Percebe que passou já, né? Então vamos chutar um número menor. Vamos pegar o 7,5. 7,5 ao quadrado, 7,5 vezes 7,5 dá 56,25. Tá? 56,25. Então repare que a raiz quadrada de 57 vai dar um número entre 7,6 e 7,5. Beleza? Só que como ele quer um número entre 7,6 e 7,5, com uma casa decimal só, então a gente vai parar nesse daqui. Ou a gente vai falar que é aproximadamente 7,6 ou aproximadamente 7,5. Como ele quer por falta, né? Por falta, então por falta vai ficar o 7,5 aí, tá? O 7,6 seria por excesso, porque já passou de 57. O 7,5 é por falta, porque ainda não chegou no 57, tá? Então essa aí, ó, encontre a raiz quadrada aproximada por falta com uma casa decimal. Então é aproximadamente 7,5, beleza? A mesma coisa com 94, ó. A gente sabe que 10 ao quadrado dá 100, né? Todo mundo sabe que 10 ao quadrado é 100, né, gente? Só que 100 já passou de 94, então eu vou pegar 9. 9 ao quadrado dá 81. Então, olha só, a raiz quadrada de 94 vai ser um número entre 9 e 10, tá? Porque o 94 ele está entre o 81 e o 100. Então, vai ser entre 9 e 10. Agora, perceba que o 94 está mais próximo do 100 do que do 81. Então, a resposta vai ser mais próxima do 10 do que do 9. Então, vamos pensar assim, se eu for chutar aqui, eu vou chutar o 9, vamos chutar o 9,9. Quanto que é 9,9 ao quadrado? Vamos lá. 9,9 vezes 9,9 dá 98,01. Já passou do 94, né? Então, eu vou pegar menos que 9,9. A gente está pegando com uma casa decimal. Vamos pegar o 9,8. 9,8 ao quadrado, vamos lá. 9,8 vezes 9,8 dá 96,04. Já passou também. Então, eu vou pegar menos que o 9,8. Vou pegar o 9,7. 9,7 ao quadrado, vamos lá. 9,7 vezes 9,7 dá 94,09. 94,09. Eu quase que o 94, né? Mas ele já passou do 94. Então vamos pegar o 9,6. 9,6 vezes 9,6 dá 92,16. Tá? 9,6 ao quadrado dá 92,16. Então, como a gente quer por falta, né? Por falta, ó, 9,7 deu muito próximo do 94, mas passou. Então, a gente vai ter que pegar o 9,6 mesmo, né? Por falta. Então, a raiz quadrada de 94 com uma casa decimal é aproximadamente 9,6 por falta, né? Então, tá aí, gente. Essa foi mais uma questão. Agora, vamos colocar probleminhas aqui para a gente quebrar um pouco mais a cabeça. Só olha só essa questão. Ó. Se x igual a 5, a expressão raiz quadrada de x mais 1 representa o número real. E se x igual a menos 7? Então vamos lá. A gente tem a expressão, vamos pensar assim, ó, para x igual a 5, né? A gente tem a expressão raiz quadrada de x mais 1. Se eu trocar o x pelo 5, vai ficar a raiz quadrada de 5 mais 1, que é igual a raiz quadrada de 6, certo? 5 mais 1 é 6. Agora, a raiz quadrada de 6, gente, ela não é uma raiz exata, tá? Mas ela é um número real, porque raiz quadrada de 6 pertence ao conjunto dos números irracionais. E se pertence ao conjunto dos números irracionais, também pertence ao conjunto dos números reais. Então, a resposta aqui é sim, né? Na primeira pergunta. Então, para x igual a 5, eu vou ficar com raiz quadrada de 6, que é um número irracional, portanto é real, tá? Então ela é um valor aproximado. Vamos colocar aqui na calculadora para não ficar dúvida, né? Raiz quadrada de 6 é igual a aproximadamente aí 2,449, né? Praticamente 2,45. Mas ela é um número real. Agora, para x igual a menos 7. Tá? Para
x igual a menos 7. O que vai acontecer? Vai ficar raiz quadrada de x mais 1. Substituindo x pelo menos 7, fica menos 7 mais 1. Menos 7 mais 1 dá menos 6. Aí a gente ficou com a raiz quadrada de um número negativo. Tá? E a raiz quadrada de número negativo não pertence ao conjunto dos números reais, tá? Então, se x for igual a menos 7, vai representar um número real? Não. Raiz quadrada de menos 6 não pertence ao conjunto dos números reais. Não tem nenhum número que ao quadrado dá menos 6, ok? Se a gente colocar na calculadora, repare que ela vai, qual vai ser a mensagem que vai aparecer aqui, ó, raiz quadrada de menos 6. Aparece assim, ó, error, né? Mate error. Então, vou digitar de novo, raiz quadrada de menos 6. Ó, digitei, raiz quadrada de menos 6, aperto a tecla do igual e aparece a mensagem de erro. Beleza? Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Ok? Última questão, vou colocar aqui na lousa. Olha só esse problema, gente. Paulo comprou um terreno quadrado com 784 metros quadrados de área. Quantos metros esse terreno tem de perímetro? Então, cuidado aí para não confundir as informações, né? Foi falado a respeito da área, né? A área de um terreno que tem a forma de um quadrado. Então, a área é essa região interna. Então, ele está nos dando aí qual é a área, né? A medida da superfície desse terreno. Né? A área é essa parte por dentro da figura, né? Por dentro do terreno. Então, 784 metros quadrados de área. Aí ele quer o perímetro. O perímetro não é a soma dos lados, tem que pegar esse lado, mais esse, mais esse, mais esse. Por se tratar de um quadrado, os 4 lados são iguais. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa descobrir a medida do lado do quadrado para a gente poder somar e achar o perímetro, né? Já que é o perímetro que o exercício está pedindo. Então, vamos começar calculando aí o lado do quadrado. Quando a gente fala na área de um quadrado, a área de um quadrado é calculado como lado vezes lado. Beleza? Lado vezes lado. Ou lado ao quadrado. Então, a gente tem que pensar assim, ó. A área de um quadrado é calculada como lado vezes lado ou lado de um quadrado. Se a área é 784, então a gente vai pensar qual é o número que ao quadrado dá 784. Então, qual é o número que ao quadrado dá 784? Isso não é a mesma coisa que encontrar a raiz quadrada de 784? Pensar qual é o número que ao quadrado dá 784 é a mesma coisa que calcular a raiz quadrada de 784. Então, vamos lá. Como 784 é um número grande, vamos fatorar ele, né? Dá para dividir por 2, porque ele é par, vai dar 3, 9, 2. Por 2 de novo, vai dar 1, 9, 6. Por 2 de novo, vai dar 9, 8. Por 2 de novo, vai dar 46. Por 2 de novo, vai dar 23. E eu fiz alguma conta errada aqui, gente. Vamos lá, vamos ajudar o professor a corrigir. A divisão aqui que eu fiz de cabeça deve estar errada alguma coisa aqui, né? Vai dar 3, sobra 1, 9, 2, tá certo. Vai dar 1, sobra 1, vai dar 9, sobra 1, vai dar 6, tá certo. Aqui tá certo também. Essa também tá certa. Ah, essa tá errada. Que dá 49, né? Ô, Marcelo. Aí 49 a gente divide por 7, vai dar 7. 7 divide por 7 dá 1. Como se trata de uma raiz quadrada, a gente vai agrupando aqui, ó, os parzinhos, né? 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Aqui 2 vezes 2, 2 ao quadrado. E aqui 7 vezes 7, 7 ao quadrado. Beleza? Então vamos lá. Agora, a gente tem raiz quadrada de 2 ao quadrado, vai dar 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2. Raiz quadrada de 7 ao quadrado, 7. Então, a raiz quadrada de 784, né, vai ser igual ao resultado dessa multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Então, a raiz quadrada de 784 é 28. Conclusão. Cada um dos lados do meu terreno tem 28 metros. É um terreno grande, né? 28 metros de cada lado. Terreno quadrado aí com 28 metros de cada lado. Aí o perímetro vai ser a soma desses 4 lados. Vai ser 28. Vou representar o perímetro pela letra P, tá? Então, 28 mais 28, mais 28, mais 28. Que é a mesma coisa que 4 vezes o 28, né? Bom, vamos somar aqui. Vamos fazer a conta de vezes que é mais fácil. 4 vezes o 28 dá 32 sobre 3, 112. Então, 112 metros é o perímetro desse terreno aí que o Paulo comprou. Beleza? Pessoal, essa foi então a nossa aula de número 10 da playlist de aulas do 8º ano.
falando aí sobre a raiz quadrada e falamos de 2 métodos para a gente estar calculando a raiz quadrada. Na próxima aula, vamos ensinar o método da Júlia, tá? Não perca. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.